Aleluia! Esse é o nosso Deus, Deus que nos sustenta em todo tempo. Hebreus capítulo 10, eu quero compartilhar alguma coisa desse texto com você agora. E provavelmente eu não vou conseguir ler todo o texto hoje. E a gente vai trabalhando esse texto à medida que Deus vai nos permitindo no próximo domingo, no outro, até quando Deus quiser. Eu gostaria de chegar até o versículo 39, mas eu creio que isso não vai acontecer. Então eu quero começar com você em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, até o versículo 21 para a gente começar. Amém? Você está aí, meu irmão? Então fica ligado aí, acesse sua Bíblia, ou abra sua Bíblia, ou assista aí na TV, se colocar o texto aí na NVI, ok? Se puder. Hebreus capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, lugar santo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do quê? Do véu, ou seja, do seu corpo, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha para cá só por alguns minutos e atente agora para esse texto também que nós lemos. O texto é muito claro em nos ensinar e deixa de forma clara para nós que o nosso acesso a Deus, obviamente, se dá por meio de Jesus. E você que é um bom aluno, você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, eu vou repetir 3 perguntas para você. E eu quero ver se você sabe responder essas 3 perguntas. Primeiro, quem é o personagem principal da Bíblia? Ué, alguém está em dúvida? Então vamos lá, quem é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia, a palavra de Deus, está certo, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá, terceira pergunta. Qual é o tema principal da Bíblia? Salvação do ser humano. Esse é o tema principal da Bíblia. Então a Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, você tem um personagem principal. Nunca se esqueça disso. É Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o personagem principal da Bíblia é Jesus. Fala-se de Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse. E outra, a mensagem da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, o tema da palavra de Deus principal é a salvação do ser humano. Tudo que você lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, o personagem, e aponta para a redenção do homem. O objetivo de Deus era trazer o homem de volta à sua presença, e Ele o fez por meio de Jesus. E é justamente isso que o texto aqui nos deixa claro, que esse acesso direto a Deus é permitido por esse sangue que foi derramado lá naquela cruz. Quando você vê Jesus lá naquela cruz, quando você lê, na verdade, com aquele sangue derramado, ali está dizendo que a sua morte é o único meio do homem chegar a Deus. O homem não chega a Deus por meio de boas obras, o homem não chega a Deus querendo frequentar a igreja, só frequentando a igreja. O homem não chega a Deus dessa forma. Esses métodos nossos não nos fazem chegar a Deus. Você pode aprender sobre Deus, você pode ouvir sobre Deus, mas chegar a Deus só por meio de quem? Você está aí, meu irmão? Exercício bíblico fácil, só por meio de Jesus. Então aqui você pode ouvir sobre Deus, aprender sobre Deus, mas chegar a Deus é só por meio de quem? De Jesus. Então o texto é claro. Não há nenhuma outra possibilidade. Somente Jesus nos leva a Deus. Somente Ele. Assim como Ele. A Bíblia cita que Ele é o nosso sumo sacerdote. Nos dias de hoje. Porque o sumo sacerdote lá nos tempos antigos tinha a função de, uma vez por ano, através de um sacrifício, que era, como eu falei, anual, pedir perdão pelo pecado de todo o povo. A Bíblia está nos dizendo que Jesus, de uma só vez, por um sacrifício só, derramou seu sangue por nossos pecados, do passado,
do presente e do futuro. Ele já pagou o preço por nós. Seu sangue foi derramado por nós. Essa obra é uma obra exclusiva de Jesus. Não é de pastor A, igreja B, igreja C, apóstolo A, apóstolo... Não. Essa obra é exclusiva de Jesus. Agora vamos ao versículo 22, ok? Vamos lá? Você está aí? Está com a Bíblia aí? Amém? Todo mundo aí? Vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Vou tomar um pouquinho de água, irmãos. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Vou parar por aqui. A gente vai ler muitos textos hoje, mas olha só. Quando você começa a ler o versículo 22, aí na sua Bíblia, você está vendo ali o texto na televisão, o texto começa a nos mostrar o seguinte, que apesar de Jesus ter cumprido sua missão de forma completa, exclusiva, de abrir o caminho para nós chegarmos a Deus, abrir o caminho de volta a Deus, apesar disso, o que a Bíblia está nos apontando aí? Olha só. A Bíblia, ela não nos isenta de responsabilidades e de atitudes pessoais. Então vamos entender. A obra de salvação foi feita por quem? Jesus. Aonde? Onde foi? Na cruz. Ele derramou seu sangue, o véu se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz, ele era o véu, seu corpo entregue, foi rasgado alto a baixo, abriu o acesso, nós chegamos a Deus só por meio de Jesus. Mas isso não significa que não exista algo que nós temos que fazer. Existe uma parte que é sua responsabilidade, que é minha responsabilidade. Não se trata de você conseguir a salvação, trata-se de você se relacionar com Deus. E aí o texto começa a dizer algumas coisas para a gente poder ficar ligado aí e aprender sobre isso. Olha o que o texto diz. A primeira expressão que ele usa ali é: aproximemo-nos de quem? De Deus. Qual é a ideia que nós estamos olhando ali, vendo essa palavra? A ideia é necessário que cada um de nós, de maneira voluntária, de que maneira? Voluntária, pessoal, se aproxime, tenha a atitude de ir em direção a Deus. Ou seja, Ele nos dá a salvação por meio de Jesus Cristo, Ele nos dá a redenção por meio de Jesus Cristo, a obra de salvação foi completa por meio de Jesus Cristo, porém Ele começa assim, já que eu apresentei a salvação a vocês, agora tem uma parte que é de vocês, e Ele fala, aproximemo-nos. O escritor está dizendo ali, inspirado pelo Espírito, ou seja, é necessário uma ação nossa, e uma ação voluntária. Nós podemos proclamar, nós podemos pregar, nós podemos levar pessoas ao encontro com Deus, nós podemos, sabe, queridos, fazer uma porção de coisas, mas isso nunca isentará a pessoa, em sua individualidade, de desejar buscar a Deus e fazer suas próprias escolhas. Você está entendendo isso, querido? Então vamos lá, eu não sou responsável por suas escolhas, nem você é responsável por minhas escolhas, mas as minhas escolhas, eu tenho que pensar antes de fazer, não só porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus, não, mas porque eu tenho um compromisso com você também. Então é muito claro, o texto está dizendo o seguinte para a gente, de forma muito clara, vocês também querem se mover, vocês também precisam fazer algo, e ele diz, Deus já apresentou o plano, e agora? Agora vocês dão um passo, aproximemo-nos de Deus, vamos chegar a Deus, vamos nos aproximar dele. Agora ele vai continuar o texto, olha o que ele vai dizer, não basta só se aproximar de Deus, mas ele fala o quê? O que está na sua Bíblia aí? Pode ler, pode ver na TV aí, com um coração o quê? Sincero. Aí ele já começa a tratar com a gente, vamos lá. Já começa a trazer alguns elementos para a gente. Primeiro ele está mandando, dê o passo. Não é, Delmo não vai orar para ficar
Demo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, você não faz nada, você não ora, você não lê Bíblia, mas você quer a bênção, você quer que todo mundo ore por você, você quer que todo mundo faça, lute por você, mas você mesmo não quer lutar. Meu irmão, você tem que se aproximar de Deus, é você que busca a Deus. Agora ele está dizendo que tem um elemento aqui, com o coração sincero. O que é sinceridade? A palavra é clara, vocês já sabem disso. O que é uma pessoa sincera? O que a palavra diz? Sem cera. Ou seja, sem o quê? Sem máscara. Então ele já tem, olha só como que Deus, presta atenção, como que Deus precisa pedir a alguém para ir diante dele com um coração sincero. Se Deus sabe de todas as coisas. Se Deus sabe de tudo, por que Ele está nos pedindo? Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Ora, é claro, porque Deus já vê o meu coração. Ele sabe do que está passando no meu coração agora. Porque esse problema é nosso. Esse problema aqui é nosso. Em Apocalipse diz que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino de Deus. E há pessoas querendo viver uma vida dúbia, uma vida onde basta frequentar a igreja, basta frequentar uma célula, basta frequentar quando frequenta, e achando que está tudo certo. Elas estão sendo enganadas por si mesmas, achando que isso é o suficiente, estão sendo enganadas por seus próprios desejos, pelas tentações do diabo, estão se entregando às tentações do diabo, e aí, queridos, ficam achando que frequentando uma igreja, frequentando uma célula, vai resolver esse problema. Só que o texto está dizendo, aproximemo-nos de Deus com o coração sem cera. Então você pode até se aproximar de Deus, mas se não tiver um coração sem cera, meu irmão, sem máscara, não adianta, Deus não vai te ouvir. Não é que Ele não vai te ouvir, Ele não quer te ouvir. Bruno até falou uma coisa aqui, e depois merece até para os mestres aí, uma discussão teológica para a gente. Deus não desiste de nós. Quando ele falou isso, eu fiquei ali pensando, será? Você já desistiu de alguém? Você vai, não, mas Deus é perfeito, Deus não desiste de ninguém. Mas quando Jesus voltar, como é que vai ser quem vai escolher outro caminho? Deus desistiu daquelas pessoas que foram para o inferno? Ou elas fizeram uma escolha? Não é verdade? Então, cabe até uma discussão teológica sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. E aí, quando a gente vê isso, porque próprio Jesus, eu lembro, até lembrei agora, Bruno, você falando, o que Jesus fez? Ele falou assim, entra numa cidade e prega. Se eles não te receberem, faz o quê? Sacode a poeira, meu irmão. E ó, Senhor, entrego para ti, o juízo é teu. Eu fiz o que tinha que fazer. Será que Deus desistiu daquelas pessoas? E aí? Dá a impressão que desistiu. E falou, deixa que eu resolvo agora. Não é que Deus tenha desistido do sentido, Deus não quer saber mais de ninguém, e vai tudo para o inferno, aquela coisa toda. Não é nada disso, querido. Agora, se não receber Jesus, vai. É isso que vai acontecer, ele deixa isso de forma muito clara. Na verdade, queridos, esse coração sincero é uma coisa séria demais. Porque a Bíblia está nos dizendo que é impossível salvar um mentiroso. Dá para ouvir até uma agulha se cair aqui, né? É impossível salvar um mentiroso. Porque é a Bíblia que está falando, não sou eu que estou dizendo. É impossível. Perguntar você, ladrão entra no céu? Não. Ué, então como que o ladrão da cruz entrou no céu? Que entrou não foi o ladrão. Foi o ex-ladrão. Foi o convertido, o salvo em Cristo Jesus. Então a Bíblia é clara para a gente.
Se não houver um coração sincero, irmãos, deixa eu falar algo para você. E eu sempre falo aqui, falo como pastor, e sempre falei isso minha vida toda. Se você não for verdadeiro com quem você tem que ser, não tem cura na sua vida. É impossível ter cura em nossa vida se não houver sinceridade. Se não houver verdade. Não adianta eu pegar assim, vou tratar com o pastor Lúcio, um problema e tal, ele está com um problema. Lúcio, o que está acontecendo? Isso, e ele me contar 50% do que está acontecendo. E eu achar, não, agora vamos lá, então vai dar tudo certo. Daqui a pouco isso vai acontecer, vai voltar tudo novamente e pior ainda. Mas por quê? Porque ele nunca falou tudo. E as pessoas acham que falar a metade é falar a verdade. Falar a metade é esconder a verdade, queridos. E não tem jeito, a Bíblia deixa clara, vai se aproximar de Deus, mas se não for com um coração sincero, não tem transformação, não tem mudança. É impossível um mentiroso entrar no reino dos céus. Não tem meias verdades, nem meias mentiras. Ou é, ou não é, e pronto. Eu sempre falo, meu irmão, eu prefiro tratar com você quando você me fala a verdade, que vai me doer, vai me machucar, vai me ferir, mas fala a verdade. Porque quando você esconde a verdade, você cria na nossa mente, como pastores, líderes, aí, uma pseudo-ideia de que está tudo bem. Mas aí quando você vê, o caldo já entornou todo. Aprenda a falar a verdade e não tenha medo. Sabe por quê? A verdade nos liberta, irmãos. Isso não é jargão do Bolsonaro, não. Está na Bíblia já há muito tempo antes disso. A verdade é isso mesmo, a verdade nos liberta. Quem não anda na verdade vive aprisionado. Está preso uma situação atrás da outra, não consegue sair. Por quê? Porque só a verdade nos liberta. E nada pode contra a verdade. Uma mentira, uma hora vai cair por terra, mas uma verdade nunca cairá por terra. Nunca uma verdade cairá por terra. Nunca, mas a mentira cai por terra. Então, quando Jesus, a palavra de Deus vem para nós, Jesus é o nosso sumo sacerdote, levou e tal, poxa, beleza, vamos lá, vamos a Deus, aí ele vem, então vamos lá, agora é o papel de vocês, aproximemos, vamos lá, vamos chegar. Mas e agora? Coração sincero. Fala a verdade. Estou com raiva, estou com ódio. Que isso, pastor? Meu Deus, é muito pecador. É isso mesmo. É o que nós somos. Tem hora que você fica com raiva, tem hora que você fica com ódio, tem hora que você dá vontade de dar uns tapas. Ou não? Dá vontade, querido. Que isso, pastor? Mas a gente é crente, a gente não pode fazer. Claro que não pode fazer isso. Não estou dizendo que você não está recebendo a liberdade para fazer isso não, meu irmão. Eu estou dizendo que você pode sentir essas coisas. Você sente tristeza, sente angústia, sente raiva. Nós não podemos ser dominados por essas coisas. É diferente. Então eu preciso dizer para Deus, Deus, é isso, a verdade é essa aqui, ó. Discipulador, a verdade é essa aqui, ó. Não tem meias verdades. Essa é a verdade da minha vida. Porque não existe discipulado, querido, sem verdade. Um discipulado sem verdade não é discipulado. É um mero acompanhamento. Pode ser até uma boa amizade. Mas não é discipulado. Discipulado tem que ter verdade. E Jesus deixa de forma clara. Agora olha só o que ele vai dizer. Com plena... Deixa o texto aí, pode deixar o texto aí na TV o tempo todo agora. Pode deixar aí, que eu já vou acompanhar por ali mesmo. Obrigado, querido. Isso aí. E com plena convicção de quê? De fé. Então o texto está dizendo, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sem cera, sem máscara. Vamos ter essa atitude. E um outro elemento é a plena convicção de fé.
não pode haver espaço para dúvidas quando nós entregamos as nossas vidas a Deus. Eu não estou falando que você vai ter uma dúvida na Bíblia sobre isso, sobre aquilo, não estou falando desse tipo de dúvida, querido. Isso é busca de conhecimento. Você tem uma pergunta, você quer saber, você está buscando conhecimento. A dúvida não é essa, mas é a dúvida que anula a sua fé. A dúvida que anula a sua esperança. Você talvez vá perguntar, por que fulano de tal, que, poxa, servo de Deus, serva de Deus, e que serviu ao Senhor o tempo todo, e lá no lugar, lá em outro país, foi morto a tiros e Deus permitiu. E você tem alguma dúvida de fé por causa disso? Sim ou não? Eu não tenho nenhuma dúvida de fé, porque foi isso que Jesus falou que nós poderíamos passar. Mas quando eu duvido de que Deus está nisso, aí eu já perco a minha plena convicção de fé. Quando eu perco a minha plena convicção de fé, é impossível eu agradar a Deus. Então eu posso estar aqui sentado aí nessa cadeira, posso estar aí online e vivendo cercado de dúvidas na minha mente sobre algumas coisas, mas se a tua fé está sendo provada e você está duvidando daquilo que a Bíblia te diz que você crê, então certamente você vai ter problema de se aproximar de Deus. Não existe meio cristão. A gente passa por lutas, por provas, por guerras, por doenças, enfim, a gente passa por tudo isso. Isso é parte da nossa vida, nós estamos sujeitos a essas coisas. Porém, essas coisas não podem ser mais fortes que a fé que temos em Jesus Cristo. Não pode ser mais forte. Quando você enfrentou aquela luta, quando você está enfrentando aquela guerra, quando vemos aí o pastor Rodrigo, pastor Natália com a Maria, aí faz exame aqui, faz exame ali, e daqui a pouco vai dizer, não tem nada, em nome de Jesus. É assim que a gente vive. A luta que nós passamos não tira a nossa fé, não arranca a nossa esperança. E se vier um resultado negativo na sua vida, de um resultado de alguma coisa, de um exame que você faz, e aí isso anula a sua fé? Não! É isso que a Bíblia está dizendo, nós temos que ter plena convicção de fé, isso é inegociável para nós. Aquela coisa que eu queria tanto não aconteceu até hoje, será que Deus me ama, será que Deus... Você pode ter essas crises que você vai passar na sua vida, querido, mas deixa eu dizer, não negocie aquilo que você crê, segundo a palavra de Deus. Continue crendo. Continue tendo fé, meu irmão. Aí o texto vai dizer, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa ter uma experiência real com Jesus Cristo. Uma das coisas que eu mais me preocupo na minha vida, porque eu fui criado em igreja. Eu fui criado dentro de uma igreja, desde pequeno. E uma das preocupações que eu tenho, não é com a minha vida não, que isso já estou resolvido, mas é quem se acostuma com a igreja. Quem se acostuma e se habitua com a igreja. Porque a igreja é legal, porque a igreja tem um bom louvor, porque a igreja tem um pastor que é meio chato, mas tudo bem, que a igreja tem isso, que a igreja tem aquilo, que a igreja é legal, que o grupo é legal, que não sei o que, isso e aquilo, outro. E aí a pessoa ela vai se tornando não cristão, ele vai se tornando igreja. O membro de igreja, frequentador, não falta, vai à célula, vai à rede, vai isso, vai aquilo outro. Eu tenho uma preocupação com isso, queridos, enorme. Filho de crente não é crente, irmãos. Filho de convertido não é convertido. Ele precisa se converter também. Ninguém vai para o céu porque mamãe e papai são crentes. Ninguém vai para o céu porque que meu filho é crente. Nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Essa experiência é sua. Eu já tive a minha, de conversão com Jesus, aos meus 6 anos de idade, eu sempre falo isso aqui.
Aos 6 anos de idade eu tive a minha experiência. Eu lembro até domingo retrasado, passado, não lembro, tinha um jovenzinho aqui. Aí Anderson falou assim, rapaz, eu lembrei exatamente porque foi na mesma idade que ele se converteu ali, aceitando a Jesus. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo, na mesma idade, na mesma época, e ele foi compartilhando. Essa experiência, queridos, de redenção em Cristo, de transformação, esse processo que se inicia quando a gente é santificado por meio do sangue de Jesus, quando nós abrimos o coração, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e dizemos, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. A partir de agora, não sou eu mais quem vivo, é o Senhor que vive em mim. E esse processo vai continuar, o processo de santificação para você chegar a Deus, é por meio dessa graça de Jesus, pelo sangue dele. Ninguém chega se não for por essa graça. Mas o processo de santificação é você e eu. Nós temos que buscar. Nós temos que trabalhar para isso. Tem que pagar um preço. Tem os desejos da carne, tem as vontades da carne, tem uma opção de coisa. Mas essa experiência, quando acontece de verdade, muda a nossa vida. Por isso que muita gente fala, não é convertido não, vivendo desse jeito. Eu não posso julgar se alguém é convertido ou não, eu não tenho essa capacidade. Mas tem gente que fala, não pode ser convertido vivendo desse jeito. Por quê? Porque um convertido tem uma vida diferente. Um convertido tem uma vida diferente. Ele não pode ser a mesma pessoa. Ele pode continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos. Se ele teve uma experiência real com Cristo, foi lavado por esse sangue, por essa consciência culpada, lavado com água pura, ou seja, o sangue de Jesus que nos purifica de tudo. É uma nova vida que começou em você. É Cristo governando em você. É um novo tempo para você. Não pode ser a mesma coisa que estava vivendo. É tudo diferente. Tem luta, tem prova, tem guerra, tem batalha, tem os desejos que vão continuar, tem. Mas quem governa você agora é Jesus. Ele vai continuar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Aleluia! Perseverança, fé e esperança são elementos vitais na vida de qualquer cristão, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, como disse Bruno aqui, que já está indo 10 vezes da noite. Você mesmo falou. É réu, confesso. Ainda trava a coluna ainda. Todos nós, na vida de cada um de nós, do jovem, do adolescente, daquele que professa Jesus, os elementos vitais são esperança e fé e perseverança. Apeguemo-nos, o texto diz, com firmeza a esperança que nós professamos. Parece que está dando tudo contrário, está tudo dando errado, até parece, mas aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu estou agarrado a isso, apeguemos, a palavra certa ali, a ideia ali é de você estar agarrado. E você não larga de jeito nenhum. É como se fosse o meio da sua salvação, não tem outro jeito. Ou você se agarra ou você morre. Aleluia. Agora olha o que o texto vai dizer. A gente está quase finalizando. A gente vai parar aí já já. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você está percebendo que no texto, ele começa falando sobre o sumo sacerdote que é Jesus, somos lavados pelo sangue de Jesus, a obra de Jesus foi completa, e papapá, aquela coisa. De repente ele começa agora a dizer, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel nesse processo? Aí ele começa, aproximemos-nos de Deus, coração sincero, mas o quê?
plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados em água pura, com água pura. Vamos lá, 23. Pode pular o texto aí. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí ele vai continuar. E consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ficar atentos, precisamos ficar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Ninguém pode ser igreja só vivendo em casa, queridos. A não ser que ele não possa sair. Ele continua sendo igreja. Mas você começa a perceber que ele vai começar a dizer agora como é que funciona essa mecânica da vida cristã. Ele está dizendo, consideremos uns aos outros, ou seja, dê valor ao seu irmão. Dê valor ao seu irmão. Uma pessoa que você considera, alguém que você dá valor. Dê valor ao seu irmão, valorize o seu irmão. Dê valor a ele. Se um dia nós perdemos essa sensibilidade, nós perdemos a visão do que é uma comunidade cristã. Se eu perder isso, eu vou perder a noção do que é uma comunidade cristã. Eu preciso estar sensível às necessidades dos meus irmãos. Já percebeu que tem gente que gosta de cobrar de você uma postura que ele mesmo não está afim de fazer? Uma coisa que como igreja nós temos que aprender, olha para cá. Você já vai ver, um dia você vai ver seu pastor irado. Um dia nós vamos discutir. Que isso, pastor? Pode acontecer, meu irmão. Falei uma vez para uma pessoa, eu não tenho direito de ficar chateado, não? Como pastor, eu não tenho direito de ficar irado também, não? Eu não tenho direito de encarar você também, não? Você vem para cá falar uma opção de coisa para mim agora, senta aí para ouvir também, meu irmão. Porque a pessoa fala para você, e quando você fala, meu Deus. Então se acostume com o seu pastor, meu querido. Sou gente igual você. Corre sangue do mesmo jeito, não tem nenhum sangue diferente aqui. O mesmo que te lavou, te purificou, o mesmo que me lavou e purificou. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. As mesmas lutas que você tem, eu também tenho. Os desejos carnais que você enfrenta, eu também enfrento, meu irmão. A minha vontade de dar um soco na cara de alguém que você tem, eu também tenho. O que você quer que eu fale por quê para você? Vou botar uma coisinha na nossa cabeça e dizer, meu Deus, eu sou um... Seja manso, como Moisés foi o homem mais manso da terra. Lê lá o texto bíblico lá, o que ele fez. O homem mais manso da terra. Porque a nossa mansidão não se compara a de Deus, que é impossível. Por isso, seja sensível. Quando eu digo sensível, por vezes a gente fala o que não deve, erra na expressão, a gente diz alguma coisa que não deve até do púlpito. Mas não pegue isso que seu pastor falou, seu líder falou lá na célula, e pegue aquilo para desqualificar uma pessoa que está lutando para viver em santidade igual você. Porque ele falou uma coisa errada, ou agiu de uma forma errada, ele já está sendo desqualificado de todas as formas. Já não vale mais nada. Tudo aquilo que ele fez de bom, nem é contado, sumiu, some tudo. E eu sei que vida de pastor é assim, meu irmão. Que a gente pega o púlpito para pregar, aí fala o pecado, não sei o quê. O dia que eu pecar, eu estou ferrado, meu irmão. Já era. Vai ser tiro, está de tiro, e bomba, está de bomba. Já até sei. E aí tem que reconhecer, baixar a cabeça, e pedir perdão, e restauração.
Mas a gente não pode perder essa sensibilidade, queridos, às necessidades dos nossos irmãos. Há coisas que a gente comete de erros na nossa vida. Tem momentos que nossos irmãos, eles não estão bem. Tem momento que lá no grupo, eu não estou afim de falar nada. Tem momento que lá na célula eu só quero ouvir. Tem momento que eu não tenho que fazer o que você quer que eu faça. E uma coisa eu aprendi, diga não. Eu aprendi, tive que aprender duras penas. E olha que eu luto demais contra isso, irmão. Porque quando alguém fala, pastor, eu preciso falar com você. Nunca fala isso para mim, meu irmão. Porque o dia que você fala para mim, eu preciso falar com você, você fala na hora. Porque eu não sei lidar com isso. Emocionalmente. Sou frágil mesmo. Fala logo, porque eu não gosto de expectativas. Esperar, eu não gosto de... Eu gosto do McDonald's, de pedir logo e comer logo. O negócio de pedir pizza esperando 1 hora não é para mim, irmão. Eu gosto de fast food. Eu gosto de self-service. Pedir a comida e ficar esperando, irmão, é uma agonia para mim. Eu não gosto de expectativas. Fala logo, meu irmão. Tem irmão que chega para mim, pastor, tem uma coisa muito importante para falar com você, meu irmão, você está me matando se você não falar. Você vai matar, meu irmão. Eu vou morrer, vou dar um AVC, vou dar um troço ruim. É sério, irmão, eu estou falando isso, mas é brincadeira. Mas parece brincadeira, mas não é. Seja sensível ao outro irmão, querido. Seja sensível. Mesmo que ele seja seu líder, seu discipulador, seu amigo, sabe? A pessoa que você espera, poxa, é o cara que vai fazer tudo certinho, mas ele vai errar. Ei! Inclusive, deixa eu até aproveitar aqui a deixa, que está online aí também, e pedir perdão aos irmãos. Mas por quê? Pastor, pecou, agora vai. Calma, irmão, fique tranquilo, né? Dessa vez você vai me pegar. Estou brincando, tá, irmão? Mas eu gostaria de pedir perdão, sim. Se em algum momento eu desse púlpito falei, porque eu posso ter falado, eu não sei, não lembro mesmo, que quem não é dizimista não vai para o céu, se eu falei, você me perdoa, porque isso teologicamente é um erro. Tá? Você me perdoe. Se algum pastor nosso falou isso aqui com a minha autorização, me perdoe, é um erro. Eu não lembro, porque eu nunca defendi essa ideia. Não vejo assim na Bíblia. Aí alguém fala, mas aí já sei que alguém vai pensar. Antes eu vou falar logo, porque já sei. Mas ladrão está no céu? Não. O redimido entra. O restaurado entra. O lavado pelo sangue de Jesus entra. Então não entra nesse campo não, porque isso aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quando a gente entra nesse campo de salvação, de dizer quem é salvo, quem não é, a gente só tem que pegar a Bíblia, quem não herdará o reino dos céus, e ler, como eu fiz no domingo passado aqui. O que eu fiz? Eu li o texto, só isso. Fiquei dizendo, é você aí, ó. Não, aqui está escrito na Bíblia, é cada um que encaixa. Mas seja sensível, então me perdoe, meu irmão. Se eu falei isso, me perdoe, porque está errado. Me perdoe. Posso ter falado um momento na empolgação, na hora que a carne vai mais forte do que a voz profética, e assim vai. Tem essas coisas que acontecem. Agora, olha só o que ele vai dizer, queridos. Ele diz, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao quê? Ao amor e às boas obras, porque isso só vai acontecer se você tiver consideração pelo outro. Para você ajudar alguém, você tem que ter consideração por ela, por aquela pessoa, você tem que dar valor àquela pessoa. Mas vamos fechar aqui com agora esse versículo. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima
o dia. O dia. Então vou repetir o versículo que ele é muito simples. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Porém, todavia, contudo, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Como é que você vai conseguir encorajar seu irmão se você nem fala com ele? Se você nem conversa com ele? Se você não tem diálogo com ele? Se você não é presente com ele? Como que eu encorajo alguém dessa forma? Mentalmente, vou mandar uma mensagem agora, meu irmão que está passando a luta, receba aí, irmão, receba aí, você agora vai se fortalecer, agora. Isso é feitiçaria, meu irmão. Eu tenho que olhar para você e você olhar para mim. Por isso que o texto aqui é claro. Irmãos, a koinonia não é uma ideia da igreja atual. A koinonia é um princípio bíblico. Está aqui, está escrito. Não foi nenhum pastor que inventou. Vamos reunir como igreja, porque é legal, porque a gente vai botar um louvor legal, todo mundo vai sair animadinho daqui, hoje e tal. Sai, Covid. A importância da koinonia, da verdadeira comunhão. Quando um cristão, ele deixa de lado, ou trata isso sem importância, ele deixa de lado esse ensino, isso não é importante, meu irmão, tem alguma coisa errada. Isso é certo. Eu tenho 52 anos de idade com um cara de 30. Mas a minha vida de igreja, eu tenho certeza absoluta. Fui criado na igreja, isso aprendi. Quando alguém está com problema de comunhão com a igreja, tem algum problema que não foi tratado. É alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que o irmão está em pecado, meu Deus, será que ele está em pecado? Não é isso, calma, querido. Ele pode estar com um problema emocional, sentimental, até espiritual, uma série de coisas, problemas psíquicos, não sei o que ele tem. Que a pessoa tem. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta e nos leva à comunhão. A Bíblia nos empurra à comunhão. A Bíblia fala que nós somos um corpo vivo. Nós não somos independentes uns dos outros, nós somos dependentes uns dos outros. Isso é ser igreja. A Maria teve aí esse problema e agora surgiu de um dia para o outro, tem que fazer os exames, é assim, não tem como que fazer, vamos fazer. Bota lá, passou Marcos, foi. Eu até falei, Marcos, será que é preciso? Porque eu sou meio assim, né? Aí ele foi, não, vamos botar e vamos lá, então vamos para dentro. E aí, de repente, em um dia, levantou o recurso todo, teve que mandar parar. Para de doar, porque já está insuficiente. Eu pergunto a você, eu duvido, se os pastores Rodrigo Matar fosse hoje uma pessoa que não frequentasse igreja, que não quisesse saber de nada, que não se importava com nada, sabe quantos dias ia levar para levantar isso aí? Mas em menos de 24 horas, ninguém tem rico aqui não, vai ter em nome de Jesus. Ninguém rico aqui não. Mas aí um vai com 50, outro com 20, outro com 100, outro com 200, outro com 300, daqui a pouco já está lá em Minas, lá em Sete Lagoas, a igreja já está levantando. Eu falei, caramba, olha só que bênção. Por quê? Isso é a verdadeira koinonia. Quando você abre mão disso, meu irmão, tem alguma coisa errada. Pastor, o que tem? Vou te dar uma dica. Primeiro, ore ao Senhor. Primeira coisa que você faz, ore ao Senhor. Esteja aberto a que Deus vai falar com você, por favor. Fala assim, Deus, eu agora me rasgo, agora estou aqui, pode falar. Se prepara. Agora eu peguei Bruno hoje. O Bruno foi lá e ficou com a coluna, né, travada. Deus botou a cara dele no chão. E ele vai pensar, mas foi porque aconteceu. Não, querido, tem hora que Deus joga a gente lá no chão mesmo. Esfrega a nossa cara.
Você lembrar de onde você veio. Deus faz isso mesmo, de forma física e espiritual. Segundo, você quer um conselho do seu pastor, de um pastor, alguém, de um servo de Deus, que não é perfeito como você? Procure o seu discipulador e fale o que você tem que falar, mas fala a verdade. Fala a verdade. Essa história de... Deixa eu lá. A coinonia, irmãos, ela é fundamental para nós. Não elimine isso da sua vida, não deixe isso para lá. Não pense que... E tem gente sofrendo de uma doença que eu estou chamando de descoinonia. Descoinonia eu que inventei esse nome, tá? É um vírus que atingiu a vários cristãos nesse tempo de pandemia. É o vírus da descoinonia. Aí há uma série de elementos, só que eu escrevi, sou cientista agora. Há uma série de elementos que geraram uma baixa imunidade espiritual, levando alguns à vulnerabilidade desse vírus. Quais são essas coisas que baixam a imunidade espiritual? Vamos lá. As frustrações internas e externas, quando nunca tratadas, baixa a sua imunidade espiritual, irmão. Pô, me frustrei, meu Deus, eu fiquei em casa, não gosto mais daquele pastor, não gosto mais daquele líder, aquela igreja, pô, ninguém me cumprimentou quando eu cheguei lá, aquele dia o pessoal da recepção não queria falar com ninguém. Aí o cara já fica frustrado, aí ele não trata disso na vida dele, é meninice espiritual, enfim, não trata disso, aí abaixa a imunidade espiritual, começa a baixar. As preocupações com a vida de forma geral. Peraí, pastor, mas preocupação na vida todo mundo tem. Tem, é verdade, queridos. Mas cuidado quando isso ultrapassa alguns limites. Quando isso você começa a negociar a sua fé. Você começa a achar que Deus não está nesse negócio, que Deus não está tratando. Sabe o que vai acontecer com a sua imunidade espiritual? Aí o vírus da descoinonia já tem força em você. Ele começa a se fortalecer. Tem mais, tem uma opção de coisa, mas julgamentos precipitados. Quando a pessoa começa a julgar todo mundo, imunidade espiritual começa. O aumento do tempo nas redes sociais em detrimento ao estudo da palavra de Deus. Fica lá 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí, eu ouvi esses dias, não aguento ouvir uma mensagem de 3 minutos, não. Falei, como assim? Como é que eu vou fazer uma mensagem para botar na internet de 1 minuto, Jesus chorou? Eu sei que a palavra tem poder de alcançar vidas, não é minha palavra. Mas você tem que falar alguma coisa, não é possível. Tem que pregar alguma coisa. Mas como é que pode parar tempo para outras coisas? Isso é o quê? Imunidade espiritual, meu irmão, tá, ó. Só está caindo. Falta de perdão. Aí sabe o que acontece quando essa imunidade está lá embaixo? O vírus da descoinonia entra. Ele faz um estrago, irmãos. E na igreja, não, isso aí já não é tanto assim, não. Não é tão necessário. Porque a Bíblia, a gente cita até a Bíblia. Porque o Senhor diz que o importante é o coração. Falsa espiritualidade. Aí começam a surgir os sintomas da descoinonia, que é justamente abandonar a coinonia, não valorizar a coinonia, não estimular os irmãos às boas obras, não encorajar os irmãos. Quando essas coisas começam a acontecer, ore a Deus e busque ajuda, porque tem alguma coisa que precisa ser tratada. E fale a verdade. Esse tempo de pandemia, queridos,
atingiu muita gente que era sustentado por essa coinonite que existia. Nós vivemos um tempo em que isso aqui estava lotado, sabe? Tinha gente em pé lá, a gente ficava, bota a cadeira aqui, puxa a cadeira lá de dentro, que não sei o quê. Ninguém estava esquentando a cabeça, que não tinha Covid, tinha nada, né? Podia respirar o bafo do outro, não tinha problema, podia abraçar, tal. Esse tempo vai voltar, vai ser todo vacinado, vai acabar em nome de Jesus. Vamos lá. Em nome de Jesus. O que eu ia falar, Jesus? Aí veio tudo isso aí que aconteceu. De um dia para o outro, não tem mais culto. Irmãos, quem vivia de coinonite? Você nunca mais viu. Eu nunca mais te vi, meu irmão. Eu vejo nas redes sociais. Aí hoje, qual é o esquema? Mas tem culto aí, online. E é verdade, porque não é para todo mundo vir para cá mesmo. Quem não pode, não tem que vir mesmo, queridos. Essa é a realidade. Tem que respeitar o momento que nós estamos vivendo e nós respeitamos essas pessoas. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou segurando, em nome do Senhor Jesus. Então você precisa entender, quando tem alguma coisa errada a nível de coinonia, é porque tem alguma coisa não tratada. Você está entendendo isso, querido? Tem alguma coisa não tratada. Então, quem vivia de coinonites, o evento, a rede, isso, aquilo, e de repente acabou, não tem mais nada. E agora? E agora? Meu Deus, onde eu vou me segurar agora? Eu tenho que me segurar em alguma coisa. Não tem mais reunião da igreja, não tem culto, não tem mais célula. Agora é isso. E onde eu vou me segurar? Os que permanecem firmes, como você que está aí firme no Senhor, você não vive essa doença de coinonite. Mas teve gente que largou tudo, irmãos. Que largou tudo, simplesmente. Teve gente que você pergunta, cadê? Não sei, nem sei, irmãos. Não sei o que está acontecendo. Porque o vírus da descoinonia entrou no coração. Hebreus é uma carta clara para a igreja. É uma carta viva da parte de Deus para nós. E ele ainda vai completar. Vivam essa coinonia, porque o dia está se aproximando. E o dia ali está com a letra maiúscula, não sei na sua Bíblia aí. Na minha Bíblia está. Letra maiúscula, não é dia, letra maiúscula. Por quê? Ele está falando de quê ali? Da volta do Senhor Jesus. Do dia da volta de Jesus. Então a gente está aqui, Maranata, Maranata, mas não quero viver em economia. Então tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia está me dizendo que o dia está se aproximando. E quanto mais se aproxima o dia, mais nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos uns dos outros. Queridos, hoje nós temos os métodos na igreja. A gente pode ter célula online, pode ter célula presencial, pode ter célula híbrida, já tem até híbrida. Nós vamos ter cursos presenciais, vamos ter cursos online, vamos ter todas as opções para todos. Eu costumo dizer, quem não quer fazer é porque não quer mesmo. Porque tem jeito para tudo, irmãos. Cuidado, meu irmão. Nós respeitamos e temos que respeitar aqueles que não podem estar conosco. Uma questão de saúde, uma questão de cuidado. E isso tem que ser respeitado de coração. Eu não estou falando desses irmãos que estão em casa aí, porque não podem estar conosco, que não devem mesmo. Tem que tomar cuidado, tem que tomar seus cuidados e respeito isso. Agora, quem deixou de lado a coinonia está quebrando um princípio que a Bíblia nos ensina. Porque não sou eu que estou lendo aqui e dizendo para você, é assim, não. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Porém, contudo, todavia, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais, quando vocês veem
Jesus está voltando? Sim. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está chegando. E a koinonia é um elemento para a gente se fortalecer. Está difícil viver nesse mundo, irmãos. A gente cantou uma opção de música aqui, não sei se vocês perceberam, mas todas elas estão falando, Jesus volta logo. Jesus volta todo, eu percebi isso claramente. Já estou aqui para dançar, já estou com a veste. Maranata. E o tempo todo, eu falei assim, está todo mundo querendo que Jesus volte. E é verdade, irmãos. Confesso a você, dependesse de mim e de você, que a gente está vendo cada coisa, que misericórdia. Depois que eu vi aquela propaganda aí que rolou aí, né? Falei, meu Deus, onde nós vamos parar? Não tem. E agora? Volta logo, Senhor Jesus. Porque está ficando insuportável. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, essa koinonia vai nos fortalecer, vai nos ajudar, é o que a Bíblia está dizendo. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Vamos lá. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos clamar, vamos encorajar uns aos outros, vamos estimular o amor, as boas obras, vamos falar com o irmão, vamos lá, meu irmão, se levanta, você pode, você consegue em Cristo, você vai conquistar. Essa circunstância pode mudar, encoraja seu irmão. Você que está aí, meu irmão, Deus te encoraja agora. Não é uma palavra de motivação, vamos lá, eu não sou coach não, meu irmão. Eu não consigo ser, até gostaria, já tentei, mas não dá. Quando eu começo a falar, eu falo bobagem, já arrebenta a pessoa. É bom ouvir, né? Mas não é bom falar não, irmãos. Pensa que é fácil, mas não é. Mas eu quero que você se levante, meu irmão. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Essa é a verdade. Eu, pastor, Helena, pastora, sem essa equipe maravilhosa que nós temos de líderes que não são perfeitos, como nós não somos, não tinha como a gente aguentar. É um segurando no ombro do outro e vamos lá e tal, uma hora tem um que... Não, mas eu te levanto. E quando o outro cansa, o outro vai e levanta o outro. E o outro está forte e levanta. E assim vai, meu irmão. Seja um com o seu irmão, meu querido. A koinonia te fortalece, meu irmão. A koinonia é bom para você, não é um elemento assim que você pode descartar, não. É Bíblia, é princípio, é palavra, não é descartável. Não é elemento que no fim dos tempos nós vamos deixar de lado, porque Jesus está voltando, não precisa mais de koinonia. Muito pelo contrário, ele está dizendo, agora que o dia está se aproximando, muito mais, vocês precisam estar juntos. O dia está se aproximando. Essa é a verdade. E quando você se afasta, meu querido, você não vai se tornar uma pessoa fortalecida. Ah, mas é Deus que me sustenta. É verdade. Mas é Deus também que te dá a palavra, porque sem palavra você não é nada. Nós podemos juntos vencer. O dia que eu cair, você me ajuda. E o dia que você cair, eu te ajudo. Enquanto você quiser ficar de pé, claro. Porque a gente só vai caminhar junto, enquanto os dois quiserem caminhar. Porque quando alguém não quer, meu irmão, aí cada um segue sua vida. Que é isso, pastor? É, meu irmão. Jesus não disse, prega na cidade. Se não quiserem ouvir, para o pé e vai embora, deixa lá que eu cuido. Às vezes tem esse rompimento, irmãos, às vezes acontece. A gente não quer, mas acontece. É doído, mas acontece. Dói o coração, dói, mas acontece. Mas vamos viver esse tempo final que nós estamos vivendo, uns com os outros, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Está difícil para você, está difícil para mim, está difícil para todo mundo. Você acha que você tem problema? A gente olha, estou vendo aqui a Denise passando uma luta, uma guerra também enorme. Aí quando eu olho para essas lutas, eu fico olhando para mim, meu irmão, a minha não é nada, meu irmão.
Eu vou reclamar de quê, meu Deus? Tantos irmãos aí lutando uma guerra que a gente nem consegue carregar essa luta. Mas eu sei o esforço da Denise para estar aqui, porque ela sabe, como ela mesmo sempre fala, essa comunhão me fortalece. Essa comunhão me fortalece. Ela entendeu isso. Aí sai daqui para enfrentar um tratamento terrível, pesado, difícil, dolorido. Só sabe quem passa. Eu fico, como que eu vou criar uma justificativa para não viver em coinonia? Porque é do coração, não tem jeito. É uma necessidade, eu preciso de coinonia, você precisa de coinonia. É o elemento, irmãos. Eu não preciso mais te convencer disso. A palavra te convence. Em nome de Jesus. Você entendeu, querido? Vamos continuar depois, os outros textos? Vamos para casa? Vamos refletir mais um pouquinho, vamos pensar mais um pouco, vamos buscar, vamos ler mais. Lá na tua célula, compartilha esse texto, para por aí nesse versículo, mas deixa as pessoas compartilhar, deixa falar. E você que está aqui conosco pela primeira vez, eu quero dizer a você que o texto começa de forma muito clara, dizendo para nós, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu para mim e para você. E esse caminho é Jesus. E você precisa desse Jesus na sua vida. Você carece desse Jesus na sua vida. Eu careço dele, você carece dele. E sabe o que eu quero te convidar? É abrir seu coração, deixar Jesus reinar na sua vida. É você entender que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. É simples assim, mas é poderoso. Fica de pé em nome de Jesus, meu querido. Dê um aplauso ao Senhor mais forte que você puder. Dê um brado de vitória ao Senhor. Glorifica a Deus. Diga obrigado, Senhor.